fogo até a utilização dos extintores, a gente vai falar um pouco mais dos extintores aqui também. Agora eu queria mostrar para vocês a questão, estão visualizando aí uma vela, né? Onde a gente tem aí as temperaturas relacionadas com as cores, né? Então, o que é importante a gente observar, né, na vela? Vocês percebem aí que na extremidade, na ponta da vela, a gente tem a temperatura de 400 graus Celsius. E na base da vela, a gente tem 1.500 graus Celsius, né? Um tom de azul claro, né? Na base, né, de 1.500 graus Celsius, e em cima, na extremidade, sinais de vermelho escuro, né? E aí tem as temperaturas e cores intermediárias aí. Mas o que eu quero chamar a atenção com relação à vela? Toda vez que a gente vai fazer um combate, né, o princípio de incêndio, onde que a gente tem que atuar? A gente tem que atuar na base do fogo. Por que a gente tem que atuar na base do fogo? Porque é onde a gente tem a temperatura mais alta e é onde a gente tem a presença de mais material combustível, certo? Então, isso é importante, é fundamental na hora de combater, atuar na base. Por que eu falo isso? Eu falei com vocês que eu ia mostrar um exemplo lá do supermercado. Vou mostrar um vídeo para vocês do supermercado mais para frente. E o que eu quero chamar a atenção com relação a esse vídeo? O pessoal gastou 32 extintores para apagar e não conseguiu apagar o fogo de uma fritadeira elétrica. Por que o pessoal não conseguiu? Porque, né, a fritadeira elétrica ela estava com gordura, com óleo, né? A cozinheira esqueceu ali a chama do fogão acesa, o óleo chegou na sua temperatura de ponto, fugou, o fogo passou para o óleo e deu aquela labareda, né? É muito comum esse tipo de acidente em casa, né? A pessoa esquece ali a frigideira com óleo, né? E a chama do gás acesa, o fogo passa para o óleo e dá aquela labareda. Então, quando dá aquela labareda, né? O fogo ele fica muito alto. E o que o pessoal fez na hora de combater? O pessoal pegava o extintor e lançava o extintor na extremidade do fogo, né? Então, jogava o material do extintor para o alto, né? E aí o agente extintor, ou de pó, ou de ABC, ou de CO2 que eles estavam utilizando, não atingia a base do fogo, e o fogo continuava, né? Então, por isso que é importante, se a gente não achar ali a raiz, ali a base do fogo, a gente não vai ter sucesso para fazer o combate. Então, por isso que é importante a gente sempre atuar na base do fogo, ok? Então, um exemplo da vela seria para isso, para mostrar isso. Nós temos aí as condições necessárias aí para a combustão, que é o triângulo do fogo, né? A gente tem que ter combustível, né? Oxigênio, né? Tem que ter a proporção de oxigênio e combustível correto. A gente não vai entrar em detalhes aí dessa proporção, porque não tem necessidade. E o calor, né? Deve ser alcançada a temperatura de ignição do material. Então, a gente vai estar dando alguns exemplos aí, né? A gente falou com relação ao combustível, né? Que é tudo que pode queimar, e a gente tem ele em 3 estados, que eu já havia falado antes: sólido, líquido e gasoso. Aí nós temos exemplos aí de cada tipo de estado de combustível, né? Papel, né? Madeira, magnésio, plástico, são exemplos aí de combustíveis sólidos. Os combustíveis líquidos: óleo, gasolina, solventes, tiner. O gasoso, GLP, gás de cozinha, acetileno, são exemplos aí de estado de combustível. E mais abaixo a gente tem a questão dos materiais dificilmente combustível, normalmente combustível e facilmente combustível. Então, vou dar um exemplo de cada item desse. Quando eu falo que o material ele é dificilmente combustível, né, é um material que ele queima com a fonte externa de calor e quando essa fonte externa é retirada, ele apaga. Exemplo, a gente pega aí lã pura ou o próprio material retardante a chama, por exemplo. Você pegar ali a camisa do eletricista, né? Que tem um material retardante a chama, anti-chama. O pessoal aí, com certeza, que trabalha aí na manutenção, tem esse uniforme. Se você pegar o fogo e colocar, ele vai pegar fogo enquanto a fonte externa estiver em contato com o tecido, né? Se eu retirar a fonte externa, ele para de pegar fogo. Então, eu considero isso um material dificilmente combustível. O próprio couro também, né? O couro é um exemplo disso. O couro, né? O pessoal compra jaqueta de couro, vamos ver se é de couro mesmo, coloca fogo, né? Para ver se vai pegar. Enquanto tiver com a chama do isqueiro ali no couro, se realmente for um couro puro, ele vai pegar fogo. Se eu retirar, ele para de pegar, certo?
Isso é, então, um exemplo de material dificilmente combustível. Eu tenho um material normalmente combustível, né? Que é, por exemplo, o papel. O papel, se eu pegar, fazer o mesmo exemplo que eu dei anterior, pegar uma fonte externa de calor e colocar no papel, ele vai pegar fogo. Se eu retirar a fonte, ele continua pegando fogo. Então, é um exemplo de material normalmente combustível, ok? E o material facilmente combustível é aquele que queima rápido em grande velocidade de alastramento, né? Exemplo, palha, papel solto, algodão, líquidos e gases inflamáveis, né? Então, a gente tem essas diferenças aí. O que é importante referente a isso? A gente conhecer os tipos de materiais que nós temos na onde que a gente trabalha, na empresa, né? Identificar, verificar, montar um plano de emergência de acordo com aqueles materiais, né? E isso está relacionado, pessoal, justamente com um problema que a gente tem, né, dentro de indústrias, no caso, né, mineração aí, a gente tem o time de manutenção, né? Então, o time de manutenção geralmente trabalha com solda, geralmente trabalha com oxiacetileno, né, com maçarico, entre outras ferramentas que geram chama, faísca ou calor, que a gente chama aí de trabalho a quente, né? Então, essas atividades que a gente tem que monitorar, né? Na hora que for fazer essas atividades aí fora da oficina, né? Porque dentro da oficina você já tem que ter ali todo um sistema ali de proteção para não ter nenhum tipo de problema com relação ao material combustível. Aonde eu tenho esses equipamentos aí que geram chama, faísca ou calor, eu não posso ter material combustível nem inflamável, né? Principalmente inflamável. Eu tenho que ter uma distância, tenho que fazer um isolamento, né? Se for fazer na operação, na parte operacional, tomar o cuidado de isolar a área e garantir que não vai ter nenhum tipo de material combustível para mim não ter o princípio de incêndio aí nesses locais, ok? Alguém levantou a mão aí? Ou é alguém que está entrando? Só um minuto, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Não, não tem ninguém entrando não, tá tranquilo, né? Vou voltar para a apresentação aqui. Então, a gente tem aí a questão dos combustíveis inflamáveis, né? O que é o combustível inflamável? O que eu considero como inflamável? Aqui fala que são os materiais que emanam gás a temperatura ambiente, né? Tem um ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius. Exemplo, gasolina e álcool. Então, se eu tenho um produto que ele tem um ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius, ele é considerado inflamável, né? Significa que ele pega fogo com uma facilidade. Por quê? Quanto menor a temperatura do ponto de fulgor, mais perigoso esse produto é relacionado à inflamabilidade. Então, se eu tenho gasolina, álcool no local ali, eu tenho que tomar muito cuidado com as temperaturas que eu tenho próximo a esse local. E quando a gente fala de emanar gás na temperatura ambiente, o que significa isso? Eu vou abastecer o carro aí no posto de gasolina. Você já deve ter percebido, na hora que o frentista coloca ali o bico da bomba para abastecer, que sobe ali um gás, né? O que é aquilo ali? Está evaporando, né? Então, está emanando gás na temperatura ambiente. Qualquer movimento, qualquer fricção que eu fizer ali próximo, eu posso gerar um princípio de incêndio, certo? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de combustível inflamável. E na unidade aí a gente tem, né? Tem o óleo diesel, né? Que é inflamável, então tem que tomar cuidado, ele tem que ficar no local isolado, ele tem que ficar no local protegido. Eu não posso ter nenhum tipo de atividade a quente próximo a esse local, senão eu posso ter um princípio de incêndio, né? Então, é importante as pessoas que trabalham, né, com isso, né, identificar, não pode fumar, né, tem uma série de recomendações de identificação que a gente tem que ter nesses locais, certo? Quando eu falo disso, gente, eu estou falando da parte preventiva, né? Tudo isso que eu estou dando de exemplo são prevenções, né? Se eu tenho um trabalho a quente na minha unidade e eu monto um procedimento para aquele trabalho a quente, né, eu tenho que ter uma pessoa para liberar aquele trabalho a quente, vai certificar que aquela atividade está sendo feita com os requisitos de segurança. Isso significa que eu estou fazendo prevenção, tá? Então, nós temos aí as classes, né, dos combustíveis inflamáveis. Por exemplo, classe 1 tem um ponto de fulgor de 37,7 graus Celsius. Né? O que significa isso? Temperatura muito baixa para um princípio de incêndio. Então, dependendo do produto químico, né, do líquido inflamável ali, do ponto de fulgor dele, né, tem produto aí que é 30, 29 graus Celsius. Se eu tiver no ambiente aí, né, dependendo da temperatura,
daquele ambiente, se ele não tiver numa embalagem ali protegida, ele pode começar uma combustão espontânea só com a insolação ali, com a temperatura ambiente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses combustíveis inflamáveis, né? Tem o classe 1, o classe 2 já está em 37,60, mas também é inflamável. Já o combustível de classe 3, ele está entre 60 e 93. Ele não é inflamável, tá? Porque ele tem um ponto de fogo acima de 60 graus, tá? Os combustíveis não inflamáveis, eles não emanam o gás, vapor, na temperatura ambiente, tá? Essa parte teórica, ela é um pouco chata, na verdade, né? Mas ela é importante. É lógico que a pessoa não precisa guardar isso na cabeça, tá, gente? Tem a apostila aí, tem essas informações. Isso não é situação que, igual, por exemplo, o triângulo do fogo, tem que guardar na cabeça, né? Combustível, calor e oxigênio faz parte do triângulo do fogo. Mas isso aí não tem como a gente guardar, né? Quem não trabalha com isso não vai guardar isso na mente. Mas é importante entender o conceito do que é combustível inflamável, do que é um combustível não inflamável, ok? Nós vamos falar agora dessa teoria aí do ponto de Foucault, né? Vamos falar do ponto de Foucault de combustão e de ignição. Né? E a gente tem um exemplo, né, do ponto de Foucault aí, que mostra, né, a temperatura mínima na qual os vapores, né, do combustível entram em combustão ao terem contato com uma fonte externa, né, e a chama se apaga devido à insuficiência de vapores desprendidos do combustível. É uma questão mais difícil da gente conseguir entender. O que significa isso? Vocês estão vendo aí no primeiro momento, né, o líquido ali, né, o combustível, né, dentro do recipiente, sem nada. No segundo momento, foi colocado ali uma chama, né, uma presença de uma chama, e a partir do momento que retirou essa chama, no terceiro momento ele não continuou, porque não chegou ali na temperatura ainda, que a gente chama de temperatura de combustão, tá? Então, a temperatura de combustão, né, já o combustível ele desprende gases, os vapores através de uma fonte externa de calor e continua queimando. Ou seja, eu coloquei uma fonte externa e retirei, só que aquela fonte externa já chegou numa temperatura de combustão. Ou seja, o material, ele vai, mesmo depois que eu retiro a fonte externa, ele continua queimando, tá? Isso, gente, tem um vídeo que eu vou mostrar, que mostra isso de forma mais ilustrativa, que vocês vão conseguir entender essa diferença do ponto de combustão, o ponto de Foucault e também o ponto de ignição, né? Que é apenas pelo contato com o oxigênio do ar, sem fonte externa de calor. Então, ele já chegou numa temperatura ali que só de entrar em contato com o oxigênio, ele já vai começar, né, a pegar fogo e vai manter a chama ali sem mais presença de fonte externa, tá?